Pessoal, bom dia ou boa tarde. É o professor Valdigley, professor de Ciências do 7º ano C, vespertino, do Colégio Estadual Professora Alice Pereira Alves. Hoje nós vamos abordar sobre o equilíbrio térmico. Então, no grupo do 7º ano C, eu tinha feito a pergunta para os alunos e alunas: o que ocorre quando você pega um copo e pega água na geladeira e coloca dentro do copo e depois deixa sobre a mesa e depois de um certo intervalo de tempo, observe que ocorreu o equilíbrio térmico. E como que ocorre o equilíbrio térmico? Essa foi a pergunta que eu tinha feito no 7º ano C do vespertino. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu tenho um copo com água aqui, que eu peguei, está aqui. A temperatura aqui na sala de aula está aproximadamente aqui 24,7 graus Celsius. Está aqui, ó, a temperatura, quase 25 graus Celsius. Ok, pessoal? A temperatura aqui, ó. Observa aí, ó. Ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o termômetro e vou colocar dentro do copo de água. Deixa eu aproximar aqui um pouco aqui. Coloquei a mão embaixo para a água não cair sobre o meu notebook. Deixa eu jogar um pouco da água fora. Olha isso. Tá vendo, pessoal? Então você observa que a temperatura está o quê? Está diminuindo. Então significa que a temperatura do ambiente da sala de aula está maior em relação à água que está dentro do copo com água. Então agora eu vou tirar o termômetro. Então aqui está aproximadamente 23 graus Celsius. De 24,7 graus Celsius que é a temperatura do ambiente aqui dentro da sala, e da água está aproximadamente 23 graus Celsius. Está aqui, pessoal, pode observar aí. Então aproximadamente 23 graus Celsius. Ok? Vou deixar mais um pouco aqui. Então a temperatura está diminuindo um pouquinho. Então observa. De 23 graus Celsius diminui um pouquinho. Então observa aí. Vou tirar de novo e vou aproximar para você observar. Então você observou que a temperatura diminuiu um pouquinho. Está aproximadamente aqui. Manteve aqui 23 graus Celsius. Manteve, pessoal. Então manteve a temperatura aqui. Então, ok? Então a temperatura do ambiente você observou aqui no termômetro, que a temperatura é quanto? 24,7 graus Celsius. E a temperatura foi para 23 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, entre esses dois corpos, tem o quê? Uma diferença de temperatura. Ok? Então, vejamos aqui, ó. Depois de um certo intervalo de tempo, você observa que eu não vou esperar, porque eu vou ter que ficar aqui um bom tempo para esperar que o copo com água entre em equilíbrio térmico com o ambiente aqui na sala de aula. Então, eu não vou ficar aqui um certo intervalo de tempo não, viu, pessoal? Ok? Então, você observa que depois de um certo intervalo de tempo, o copo com água entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Por que isso ocorre?
Então vamos analisar. Então a temperatura do ambiente era quanto? Aqui na sala de aula 24,7 graus Celsius. E a temperatura do copo com água, que eu medi com o termômetro, 23 graus Celsius. Então tem uma diferença de temperatura. Então o calor ele vai ser transferido do ambiente aqui na sala de aula, que tem a maior temperatura, para o copo com água, que tem o quê? A menor temperatura. Então, ok, pessoal? Então você tem o quê? Uma transferência de calor, devido à diferença de temperatura. O que vai ocorrer com a água que está dentro do copo, que está absorvendo esse calor? A temperatura aqui vai o quê? Vai aumentar. E depois que passou um certo intervalo de tempo, você observou que o copo com água está com a mesma temperatura do ambiente. E aí já não ocorre mais o que? A transferência de calor. Por que não ocorre mais a transferência de calor? Porque os dois corpos agora, os dois corpos estão em equilíbrio térmico. Ok, pessoal? Então o que significa que os dois corpos estão em equilíbrio térmico? É quando o ambiente estava transferindo calor para o copo com água, devido à diferença de temperatura, o copo com água estava aumentando a sua temperatura, e depois de um certo intervalo de tempo, a temperatura ficou uniforme ou ficou igual, e aí já não ocorre o que? Mais a transferência de calor. A transferência de calor ela ocorre quando esses dois corpos estão o quê? Com temperatura diferente. Então, o corpo que tem maior temperatura, ele transfere calor para o corpo que tem menor temperatura. Ok, pessoal? Então, essa é a resposta. Então, você observou que esses corpos aqui estão o quê? Em equilíbrio térmico com o ambiente aqui na sala de aula. Ok, pessoal? Beleza? E tá aqui. E também você pode fazer outras experiências também. Você pode pegar água quente, colocar dentro do copo, e você pode ir para uma região onde que a temperatura está bem mais abaixo. Então, ok, pessoal? E o que você vai observar? Você pegar o copo com água quente e deixar numa região onde que a temperatura está, vamos supor, uma temperatura de 10 graus Celsius. E você estava numa região que a temperatura estava em torno de 35 graus Celsius. Então, o que você vai observar? Que o copo com água, ele vai o quê? Vai perder calor para o ambiente. Por que ele vai perder o calor? Porque devido à diferença de temperatura. Então, copo com água, eu estou supondo que esteja com a temperatura de 35 graus Celsius. Esse copo com água, ele vai o quê? Transferir calor para o ambiente que está com 10 graus Celsius. E depois de um certo intervalo de tempo, você observa que eles estão o quê? Em equilíbrio térmico. Então o equilíbrio térmico ocorreu porque as temperaturas ficou uniforme, ficou igual, e já não ocorre mais a transferência de calor, porque a transferência de calor ocorre quando os corpos estão em diferentes temperaturas. Ok, pessoal? E aí o copo com água está em equilíbrio térmico com o ambiente. E nós chamamos isso,
Esse equilíbrio térmico é definido pela Lei Zero da termodinâmica, no qual é quando os corpos estão o quê? Em equilíbrio térmico. Lei Zero da termodinâmica. Ok, pessoal? Ou nós podemos falar equilíbrio térmico, quando os corpos entram, tem a mesma temperatura, ou a temperatura está uniforme, e aqui nós podemos aplicar a lei zero, ok, pessoal? No qual se refere ao equilíbrio térmico, lei zero da termodinâmica. Ok, pessoal? Muito obrigado. Antes de eu terminar aqui, eu quero que você faça uma experiência na sua casa. Você já observou quando você entra no seu quarto ou na sua sala, a temperatura do ambiente aí no seu quarto, estou fazendo a suposição, esteja 25 graus Celsius, uniforme aí dentro do seu quarto aí a temperatura, 25 graus Celsius, e depois você pega no ferro, ou pode ser aqui, ó, ou você pega aqui, ó, nesse metal aqui, ó, de alumínio, você observa que ele é frio, sentiu o frio. Por que isso ocorre, pessoal? Sendo que esses corpos estão em equilíbrio térmico com o ambiente aí no seu quarto. Por que quando você encosta aqui a mão aqui, ó, pode ser nesse metal de alumínio, pode ser num quadro como esse aqui, eu estou sentindo que está frio, ok, pessoal? Por quê que eu estou sentindo frio? Aí eu quero que vocês me respondam, ok, pessoal? Beleza? E tem outra também, outra perguntinha. Você pode pegar um pedaço de alumínio, como esse, um pedacinho de metal, pode ser de ferro, e você pega um pedaço de gelo. Ok? Então, você tem um pedaço de metal ou alumínio e você tem um pedaço de madeira. E você pega 2 pedacinhos de gelo. Um pedaço de gelo você coloca sobre a madeira e o outro você coloca sobre o metal, pode ser de alumínio, de cobre, ok, pessoal? Então aí depois você coloca os dois no mesmo intervalo de tempo. E eu quero que você me justifique por que quando você coloca o gelo no metal, o gelo derrete mais rápido em relação ao gelo que está sobre a madeira. Ok, pessoal? Então, até mais. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só me procurar. Ok? Valeu, abraço. Até mais.